Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Infelizmente, hoje é um vídeo para se lamentar, né? O título do vídeo será bem sugestivo, por sinal. Mas antes de começar o vídeo, eu quero contar uma história. No domingo pela manhã, eu fui à missa, né, aqui no bairro do Portão, onde eu moro, em Curitiba. Eu fui à missa das 9, por sinal. Nós temos um novo pároco aqui na igreja, o padre Joãozinho. Ele recebeu uma nova missão, foi para Cascavel, se Deus quiser, fará uma grande missão em Cascavel, e nós recebemos um novo pároco, né, o padre André, que veio lá de São Paulo. Mas enfim, eu cheguei do serviço de manhã, me arrumei, fui na missa das 9, estou assistindo, né, a missa, como todos os domingos, e de repente começa a homilia, tá? E aí começou algo muito estranho nessa homilia. O padre, que na verdade é o novo pároco aqui da igreja, no bairro do Portão, ele deixou a homilia um pouco de lado para falar de política. Eu achei um pouco estranho, né? Porque é até normal, né? Certas ocasiões, os padres falarem de política. Mas nesse caso foi algo com um viés totalmente comunista. É, Primeiramente, ele começou a falar sobre a criação, né, o livro de Gênesis, dizendo que o Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo descansou. Tá? Por que ele descansou no sétimo dia? Porque ele deixou um dia para todos os homens descansarem também. Tá? Até aí tudo bem, eu concordo plenamente com isso. Tá? Não importa se foi sábado ou se é o domingo. Né? Ele até citou a comunidade islâmica, que guarda uma sexta-feira. Né? Mas ele quis demonstrar que toda religião, seja ela cristã, seja ela uma religião judaica, seja ela a religião islâmica, possui o seu dia para o descanso. Né? O que acontece? Depois desta citação, ele começou a falar sobre o capitalismo, que o capitalismo está querendo retirar do cristão o seu dia de descanso. Olha só. Começou a fazer um discurso com um viés comunista de uma forma assim, totalmente lamentável. Tá? Começou a citar Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas ele foi iluminado por Deus para trazer a CLT, lá do fascismo italiano, trazer a CLT aqui para o Brasil. Todo mundo sabe de onde Getúlio Vargas retirou, né, a CLT. Começou a falar sobre a nova lei, as novas leis, né, que o governo está tentando adotar. Também falou sobre a nova lei trabalhista, que todo mundo tem que ir contra essa lei trabalhista, porque essa nova lei trabalhista vai tentar tirar do trabalhador todos os seus direitos e também vai tentar tirar o descanso do trabalhador. Bem, enfim, um discurso totalmente comunista. Confesso que eu saí da missa preocupado, né, desanimado até. Tá? Não gostei daquilo. Sinceramente, foi uma coisa assim totalmente fora do normal. Tá? Porém, ao chegar em casa, pela tarde, né, eu acabei chegando em casa, abri o computador, comecei a dar uma olhada nas redes sociais, e aí comecei a me deparar com outros católicos reclamando, tá, do mesmo absurdo, da homilia que foi feita em suas paróquias, né, durante o domingo. E aí eu confesso que essa semana eu estava muito atarefado, eu fiquei um pouco a par dessa questão da CNBB e a questão da campanha da fraternidade. A campanha, né, da fraternidade, que por sinal, né, está sendo usada com viés comunista. Mas eu fiquei um pouco a par disso tudo, e aí eu comecei a assistir alguns vídeos do Conde, né, do Bernardo, né, grandes católicos que defendem a doutrina da igreja, e comecei a me inteirar do que estava acontecendo. Tá? Eu confesso que eu fiquei mais desanimado ainda.
E, assim, durante a noite eu vi o Cláudio Campos, né, no Hangout, também citando a mesma coisa. Se eu não me engano, até, eu não sei se foi o Cláudio Campos ou alguém que estava participando do chat, dizendo que um padre gritou até fora Temer, né, na homilia, uma coisa assim. Não que eu esteja defendendo, né, uh, este presidente. Eu não vou aqui usar o adjetivo específico que eu uso normalmente, tá? Então, não está, jamais estaria defendendo este cidadão, tá? Eu quero que este rapaz, né, este presidente, vá para o inferno, para falar a verdade, porque todo mundo sabe que Temer, Dilma, Lula, é tudo a mesma coisa. Tem tudo mesmo, é tudo farinha do mesmo saco, tá? É um mal menos pior. O importante foi ter retirado o PT, né, do governo. Agora a gente tem que tirar também o PMDB, tá? E assim por diante. Mas assim, eu não vou aqui entrar na questão do governo, tá? Aqui, a questão do Brasil neste momento. Tá? Vou me referir exatamente à igreja e esta porcaria que a CNBB está divulgando, tá? Essa porcaria dessa campanha da fraternidade, que não tem nada de campanha, não tem nada de fraterno, não tem nada, não tem nada. Tem apenas um viés comunista. E infelizmente, tá? Todo mundo sabe que o católico não pode contar com a CNBB, tá ok? Existe um monte de mulambos, tá? Como eu posso dizer, aproveitadores da fé, saqueadores da fé, tá ok? Que se Jesus Cristo estivesse aqui, né? Estivesse vindo hoje ao mundo, com certeza iria retirar todo mundo da CNBB a chicotada, ok? Um monte de mulambos vendidos ao comunismo, ao esquerdismo, vendidos ao PT, tá? Quando a gente é, abre a internet, tá, e se depara com dois líderes, né, do PT, eu não vou ficar citando nomes aqui, tá, elogiando a campanha da fraternidade, é porque você sabe exatamente que essas pessoas, tá, estão ligadas à CNBB. Senão, jamais um comunista estaria divulgando algo da CNBB se não tivesse, se eles não tivessem tirando proveito disso, com certeza, tá? E a CNBB se vendeu. E o que, assim, o que mais me lamentou foi a reação em cadeia que isso aconteceu, tá? Foi uma coisa orquestrada pela CNBB para implantar na homilia, né, deste último domingo a questão da campanha da fraternidade, tá? E ao mesmo tempo a crítica ao capitalismo e, entre aspas, né, fazendo, né, fazendo aquilo que o marxismo cultural mais sabe fazer, que é tentar, assim, colocar na mente das pessoas, tá, a sua doutrina, a sua ideologia com um viés religioso, não é verdade? Cultural, tá? Educacional, é o que o marxismo mais sabe fazer, tá? E agora a CNBB, que foi, né, que a CNBB se vendeu ao esquerdismo, ao comunismo, fez esta reação em cadeia, né? Uma coisa totalmente orquestrada para o uso da religião, tá? E tentar implantar na mente das pessoas, dos fiéis, um marxismo cultural que na verdade nada mais é do que aquele lobo em pele de cordeiro. Né? Nas homilias, pelo menos, né, o que eu tive contato, não se citou exatamente o nome comunismo, socialismo, não citou Karl Marx, não citou Che Guevara, né, não citou nada disso. Tá? Mas o discurso era totalmente com viés comunista, dentro da ideologia comunista contra o capitalismo. Não que eu esteja também defendendo, não que eu esteja defendendo o capitalismo. Apesar de acreditar no capitalismo, eu não tenho isso como uma doutrina, tá? Principalmente para a igreja. Eu acredito no capitalismo,
porém em um país capitalista. O capitalismo só dá certo em um país capitalista. Em um país comunista como o nosso, o capitalismo nunca vai dar certo. Tá? Por quê? Os comunistas vão se apoderar da riqueza do país, com certeza. Né? Então, assim, eu não quero entrar na questão da política, mas sim na questão da CNBB. Infelizmente, tá? A CNBB se vendeu para o esquerdismo de uma só vez. Tá? Pode abraçar o Paulo Leitão, tá ok? Pode abraçar a TL. E, por favor, vá para a igreja anglicana. Tá? Saia do catolicismo. Infelizmente, os leigos, terão que salvar a igreja. Por quê? Não dá mais para contar com o clero. Eu tenho certeza que muitos padres, tá? Muitos sacerdotes, não estão de acordo com isso. Porém, se renderam, se dobraram aquilo que a CNBB impôs. E agora é o momento de ver qual sacerdote lutará pela sã doutrina. Este é o momento, tá? De ver qual é o sacerdote que lutará pela sã doutrina da igreja, tá ok? Que colocará o catecismo da igreja aqui, ó, no coração, na verdade? Para não estender muito esse vídeo, cara, eu quero que vocês da CNBB, você que é sacerdote e se dobrou, né, para a CNBB, ok? Não foi capaz de lutar contra o que a CNBB impôs, você que é sacerdote, preste atenção nessa imagem, neste homem que eu estou colocando aqui. Este foi Pio XII, tá? Lutou contra o comunismo, lutou contra o fascismo, lutou contra o nazismo. É a memória deste homem que vocês estão maculando, que vocês estão manchando e retirando da igreja, tá? E aqui eu vou colocar para vocês aqui o texto base desta campanha da fraternidade. Só, bom, o Cláudio Campos já fez um hangout a respeito disso, junto com nosso amigo Robson do Inquisição Online, tá? Já explicaram muito bem a respeito deste texto base. Só prestando atenção aqui nesta parte, a violência e as estruturas sociais, quando eles fazem uma crítica total ao capitalismo, na verdade, não que eu esteja defendendo o capitalismo, tá? Apesar de acreditar no capitalismo, não uso o capitalismo como ideologia para a igreja, ok? Mas aqui nós estamos vendo exatamente uma luta total contra o capitalismo, com certeza com viés comunista, tá? E isso aqui já foi detalhado nesta outra questão aqui da violência e algumas manifestações na sociedade, quando eles colocam aqui, olha, pobre e negra, né? A violência, tá ok? Sujeitos violentados, tá? Aí coloca juventude pobre e negra, povos indígenas, e lá embaixo vai colocar mulheres, na verdade, exploração sexual, tráfico humano e o mundo do trabalho. Eu fico me perguntando, o branco, aqui eu não estou colocando na questão de racismo, porque para mim não existe essa questão de branco, negro, japonês, italiano, pobre, rico. Para mim todo mundo vive na mesma sociedade. Tá? O pobre vive com o rico, entendeu? Não tem nada. Se a pessoa se enriqueceu de uma forma lícita, tá? Se a pessoa conseguiu seus bens trabalhando, cara, não há crítica alguma nisso. O cara às vezes é pobre e, assim, por uma questão de escolha, ele não quer estudar, né? Às vezes ele mesmo está satisfeito, né, com a vida que ele está tomando. Às vezes também ele nem é pobre, ele é uma classe de classe média e aquilo está bom para ele. Então assim, no mundo que eu vivo, tá, no meu mundo particular, o branco, o negro, o asiático, vivem todos no mesmo lugar, os indígenas. Vivem todos no mesmo lugar, tá? Não tem essa questão. Aí você coloca aqui, olha, sujeitos violentados, juventude pobre e negra, povos indígenas, mulheres, né? E aí cita a exploração sexual, o tráfico humano, o mundo do trabalho.
Cadê o branco aqui? O branco não sofre violência, né? Não existe nenhum branco que sofra violência neste mundo? Eu pergunto para vocês da CNBB, não existe nenhum cidadão branco que sofre com a violência? Não existe nenhum cidadão branco e rico. Vamos colocar dessa maneira aqui. Porque também existem negros, né, que possuem uma vida muito boa. Ok? Não tem essa questão de é o branco, é o negro. Não, é todo mundo junto. Cara, cadê o branco? Existem pessoas, tá ok? Que são descendentes de europeus ou, né, que realmente são brancos. E também, talvez, sejam ricos e sofrem violência. Por que retiraram o branco daqui? Por que colocar... Então, assim, isso é esquerdismo puro. Colocar o branco contra o negro, o rico contra o pobre, né? O índio contra o asiático. Isso aí é esquerdismo puro, 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 puro. É uma vergonha, vergonha. A CNBB é a vergonha do catolicismo. Nessa pauta aqui também, eles, olha só, a violência no contexto urbano e rural e conflito pela terra. Isso aqui é o que? MST? Ah, vocês estão defendendo aquelas pessoas que querem se apoderar da terra alheia e depois vender, né? Todo mundo sabe o que esse movimento faz. Né? Movimento ligado à esquerda, ao PT, na é verdade. E aqui é o principal. Aqui é o principal. Intolerância, raça, gênero e religião. Intolerância, raça, gênero e religião. Gênero. É isso que a igreja prega? Gênero. Cara, vocês são uma vergonha. Bando de mulambos, saqueadores da fé. Bando de mulambos, tá? O Papa Francisco já emitiu uma nota a respeito da ideologia de gênero. Bando de mulambos, tá? E na questão da violência, eu não vi aqui a violência contra o cristão. Se alguém que leu o texto todo, esse aqui é o texto base. Alguém que leu todo o contexto, existe alguma coisa a respeito da violência contra os cristãos? Eu acho que a CNBB esqueceu do próprio cristianismo. E para terminar, né, com essa pataquada toda da CNBB, prestem atenção nisso aqui. Pessoa e família e a superação da violência, né? E aí ele fala sobre a conversão e depois ele vai falar sobre as comunidades e a superação da violência nas comunidades. Como superar a violência nas comunidades? E aí eu coloquei aqui né, com letras grandes, ecumenismo e diálogo interreligioso. Ecumenismo a casa do baralho, tá? Ecumenismo com quem? Ecumenismo com quem? Com quem diz que o Papa é a besta do Apocalipse? Ecumenismo e diálogo, quem diz que a igreja é a prostituta da Babilônia? Cara, isso é uma vergonha, tá? Esse bando de mulambo da CNBB deveria tomar vergonha na cara e fazer igual os protestantes, tá? Monte uma igreja para vocês, com viés esquerdista, tá? E bote como símbolo Che Guevara, tá? E saia da igreja católica. Nós católicos estamos passando vergonha alheia com vocês. A gente não pode contar com vocês para nada, tá? Quando os esquerdistas fizeram aquela exposição, se eu não me engano, lá em Porto Alegre, né? Onde colocaram Nossa Senhora com um macaco, amamentando macaco, e colocaram Jesus Cristo segurando, né? Não vou nem falar o que é, em respeito aos ouvintes. O que a CNBB fez? A MBL, tá? O Movimento Brasil Livre,
que não tem nada a ver com religião, tá? Porque eles não defendem o cristianismo, tá? Eles não são religiosos, foram lá e defenderam a Igreja Católica, defenderam a moral e a ética. O senador Magno Malta, que é evangélico, foi defender a Igreja Católica, e a CNBB fez o quê? O que a CNBB fez? Fingiu que nada estava acontecendo, né? Emitiu uma nota de repúdio, né? Que isso não chegou nem na mídia, para falar a verdade. Uma nota de repúdio, fingiu que nem existia, que nada estava acontecendo. E para terminar aqui, existem vários textos, né, de papas, principalmente dos papas, contra o comunismo. A gente tem aqui ó, o Pio IX falando a respeito do comunismo, né? A gente tem aqui, por exemplo, Leão, o Papa Leão XIII, falando também a respeito do comunismo. Tá? É muito extenso, não vou conseguir ler, né, tudo neste vídeo para não ficar muito grande, mas você vai ter aqui ó, Pio X também falando a respeito do comunismo, Bento XV falando a respeito do comunismo, Pio XI falando a respeito do comunismo, Pio XII, que como eu já falei, tá? Esse aqui é o principal, lutou contra o nazismo, o fascismo, o comunismo, tá? Foi caluniado pelos protestantes, caluniado pelos ateus, caluniado pelos comunistas, não é verdade? Poxa, estão manchando a história deste brilhante Papa. Você vai ter aqui ó, João 23 falando também a mesma coisa, Paulo VI falando sobre o comunismo, tá ok? Você vai ter João Paulo II que nasceu num país que foi devastado pelo comunismo, primeiro pelo nazismo, depois pelo comunismo. Bento XVI também falando a mesma coisa. Bento XVI que também viveu a mesma época de João Paulo II, né? Viveu a Segunda Guerra. Ele era alemão, João Paulo II era era polonês e assim os dois viveram os dois lados da guerra e perceberam exatamente o que é o comunismo, né? Aqui, e o Papa Francisco também. Para quem fala que o Papa Francisco é comunista, você é um retardado, cara. Você é um retardado. Tá? O Papa Francisco ele tem todo aquele jeito de ser. Eu não gosto muito. Se ele não está sendo um bom Papa, tudo bem, até concordo com isso. Ok? Mas existe uma diferença enorme. Tá? Não ser um bom Papa com ser um Papa comunista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá ok? E, enfim, eu vou terminar esse vídeo como uma nota de repúdio à CNBB, tá? Eu peço para que esses bispos tenham vergonha na cara, tá ok? Pelo menos tenha vergonha na cara. E eu peço para que os nossos sacerdotes, os padres, tá ok? Vamos agora descobrir quem é quem, tá? Qual sacerdote não vai se dobrar, tá? Para os sofismas da CNBB. Ok? Já teve um sacerdote lá no Paraná, tá? Eu vi o vídeo dele no Facebook que ele não se dobrou, tá ok? Então vamos ver quem é quem a partir de agora. O momento chegou, tá? A CNBB realmente deu as suas cartas, né? Está mostrando para que veio, tá ok? Agora falta o quê? Qual sacerdote que vai se dobrar perante a CNBB? Tá ok? Então assim, termino mais este vídeo lamentando, não era o vídeo que eu queria fazer, realmente, tá? Lamentando, mas enfim, estamos passando por momentos difíceis, tá? Então, todo mundo, olha, o negócio é rezar com muita fé pelo clero da igreja, para que ilumine o nosso Papa, o Papa Francisco, tá ok? E a CNBB não adianta mais rezar, não esperem nada da CNBB, tá ok? Só esperamos que um dia ela suma da Igreja Católica, tá? Paz e bem a todos, entendeu? E até o próximo vídeo.